Olá, nós estamos então agora continuando aqui a segunda parte, do nosso vídeo a respeito da criação do céu e da terra. Nós já vimos no primeiro vídeo a respeito do mundo espiritual. Deus cria o mundo invisível. Ele cria o mundo visível, que é o que nós conhecemos, e também o mundo invisível, que é um mundo angélico, um mundo espiritual. Ele criou criaturas espirituais e criaturas materiais. E o homem, ele acaba participando das duas naturezas, tanto da espiritual quanto da material, porque nós somos compostos de espírito e matéria, tá certo? Então nós somos seres aí que Deus juntou duas coisas e fez uma só. A nossa alma é imortal, nosso espírito é imortal. Portanto, por isso que quando a gente morre, o nosso espírito vai para Deus, porque o nosso espírito é eterno. Nosso espírito é imortal, melhor dizendo, né? Eterno é Deus, é verdade, mas nós somos imortais. O nosso espírito é imortal. A nossa carne ainda não é, tá certo? Vamos lá. Então, continuando, agora nós vamos falar sobre o mundo visível, que é o mundo que nós conhecemos. O Catecismo nos diz lá que Deus criou tudo com riqueza, diversidade e ordem. Todo este mundo material que Deus fez e criou do nada, como nós já vimos na outra aula, ele é bom, ele é ordenado. Esse mundo, ele é rico, ele é maravilhoso, para falar a verdade. Lembra lá no Gênesis? E Deus viu que tudo era muito bom. Então esse mundo que Deus criou, tudo que ele fez é bom. Tudo aquilo que existe é criado por Deus, certo? Tudo que nós vemos é criado por Deus. Como eu já falei, é claro, o homem, ele pode transformar a matéria num outro objeto. Então ele pega lá da madeira, ele faz um violão, né? Deus, então, ele pode transformar a partir daquilo que Deus criou. Mas o homem não pode criar do nada. O homem não pode estalar os dedos e dizer, faça-se. E de repente aparece uma árvore no quintal do cara. Não tem como, né? Só Deus pode fazer isso, tá? Nós podemos apenas transformar aquilo que Deus criou. Tudo bem? Então, também ainda no Gênesis, a respeito do Gênesis, diz o Catecismo que Deus criou, então, o mundo em 6 dias. Lembra disso? Deus criou em 6 dias. Foi o primeiro dia, depois foi o segundo dia, foi o terceiro dia, até que no 7º dia Deus descansou. Então ele cria tudo e depois descansa no 7º dia, tá? Diz lá um documento da igreja Lumen Gentium que a finalidade da criação é a glória de Deus. Tudo que Deus cria é para manifestar a sua glória, o seu amor, a sua bondade, a sua riqueza, tá? Tudo que Deus criou é bom e é para manifestar a sua glória. Inclusive, é bom a gente afirmar sempre isso, que tudo que Deus criou é bom, porque aí nós combatemos aquela mentalidade gnóstica. Lembram do gnosticismo? Que falava que o mundo material é mau e que apenas o mundo espiritual é bom. Isso é uma heresia, tá bom? Então, o mundo material é maravilhoso, é criado por Deus, é obra de Deus. Deus viu que tudo isso era muito bom. Então, não misture as coisas, tá bom? O mundo material é bom, sim, tá certo? E tudo o que existe, nos diz o Catecismo, deve a sua existência a Deus. Tudo que existe deve a sua existência a Deus. Se nós existimos, nós devemos isso a Deus que nos criou, tá bom? Gostaria de ler agora com você 2 parágrafos, o 338 e o 339, tá bom? Vamos pegar então o 338, que diz assim, olha só. Não existe nada que não deva sua existência a Deus Criador. O mundo começou quando foi tirado do nada pela palavra de Deus. Todos os seres existentes, toda a natureza, toda a história humana tem suas raízes neste acontecimento primordial. É a própria Gênese pela qual o mundo foi constituído e o tempo começou. Olha, a própria Gênese pela qual o mundo foi constituído e o tempo começou. Eu falei no outro vídeo, que não existia tempo. O tempo passou a existir quando Deus cria este mundo. E a gente tem o tempo cronológico, Diz o 339, cada criatura possui sua bondade e sua perfeição próprias. Para cada uma das obras dos 6 dias se diz, e Deus viu que isto era muito bom. Pela própria condição da criação, todas as coisas são dotadas de fundamento próprio, verdade, bondade, leis,
e ordens específicas. As diferentes criaturas, queridas em seu próprio ser, refletem cada uma a seu modo um raio da sabedoria e da bondade infinitas de Deus. É por isso que o homem deve respeitar a bondade própria de cada criatura para evitar um uso desordenado das coisas que menospreze o Criador e acarrete consequências nefastas para os homens e seu meio ambiente. Tá? Então, aqui nesses parágrafos, nós podemos perceber que tudo aquilo que Deus fez tem uma lei específica, tem uma ordem, e cada lei deve ser respeitada. Tudo que Deus criou tem uma ordem, tem uma lei, tem um tempo, e tudo isso deve ser respeitado. Deus instituiu leis da gravidade, por exemplo, a lei da gravidade, por exemplo, né? As leis da física que devem ser respeitadas. Então, por exemplo, se a pessoa se joga de cima de um prédio de 30 andares, ela não pode esperar outra coisa, na verdade, se não morrer, só por um milagre, porque existe uma lei que o homem não voa, tá certo? Então nós respeitamos a própria constituição do homem, que é não voar, é uma regra, o homem não foi feito para voar, e também é a lei da gravidade, certo? Você jogou lá, vai puxar, e o homem vai cair lá embaixo, tá bom? A gente não está no espaço, né, que não tem gravidade, então a gente vai morrer. Portanto, tudo deve ser respeitado. Então, às vezes, muitas vezes a gente coloca até a culpa em Deus, né? A gente fala assim que o cara foi lá e, poxa, né, morreu tragicamente porque Deus quis. Muitas vezes não. Você veja, se a pessoa pega o carro lá, né, bebe um pouco mais na festa e vai dirigir embriagado, e aí pega a BR e morre lá, o cara tá a 130 por hora, morre, bate o carro, não é culpa de Deus, você concorda, não é verdade? Então, assim, existem leis que Deus estabeleceu e devem ser respeitadas. E aí entra tudo, toda a moral entra nisso, né? Inclusive a nossa própria saúde entra nessa história. Porque nós temos que respeitar também esta lei do nosso corpo. Então nós temos que respeitar os tempos, tá? A pessoa que tem lá seus 70 anos já não consegue fazer mais do que fazia quando tinha 20. Então também nós temos que respeitar a lei, essas leis todas que Deus instituiu. Tá bom? E aí, olha só que interessante que diz o catecismo. As criaturas se completam, por isso são diferentes umas das outras. A beleza do universo é feita dessa harmonia dos diferentes. Então também essa coisa maravilhosa que existe na criação. Deus cria seres completamente diferentes uns dos outros, e é exatamente essa diferença que traz a complementariedade. Então, nós os complementamos. Nós temos aquele animalzinho ali, que é diferente daquele outro animal, que é diferente daquele outro animal, que é diferente do ser humano, que é diferente das flores. E toda esta beleza na diversidade traz essa harmonia dos diversos e uma complementariedade, tá? Mostrando também o seguinte, que nem tudo, uma pessoa só não tem tudo, né? Todos nós dependemos uns dos outros. Uma flor, ela não é tudo que existe. Ela não tem todas as qualidades que outros seres têm. Então, isso nos ensina humildade também. A diversidade da criação, ela traz, e essa complementariedade, ela traz um ensinamento para nós. Ela nos mostra que nós, seres humanos, nós também não temos todos os dons, todas as qualidades. Nós não somos a única forma de existir, o único jeito. Por exemplo, você que é uma pessoa, sei lá, agitada, né? Você é agitado, você gosta de andar para lá e para cá, esse é o teu jeito. Não queira que todas as pessoas sejam como você é, tá bom? Não adianta, não adianta. Eu, por exemplo, eu sou um cara calmo, tranquilo. Eu sou meio devagar até, né? Sou meio calmo. Eu vejo que tem outras pessoas que não são assim. Eu não posso querer que todo mundo seja como eu sou. E aquelas outras pessoas que são mais elétricas, isso faz parte do próprio temperamento, da personalidade da pessoa. Deus criou a pessoa assim. Eu não posso querer que ela seja como eu, ela não pode querer que eu seja como ela, né? Não dá. Nós somos seres diferentes. Então, até essa diversidade nos ensina essa beleza, né? Eu não tenho todos os dons. Eu tenho, por exemplo, dom da palavra, eu tenho o ministério da música,
e tenho outros dons, dons de ensinar, mas eu não tenho tantos outros dons que os meus irmãos têm, que tantas pessoas têm, dons maravilhosos. Tem aquele que sabe cozinhar maravilhosamente bem, tem o outro que não sabe. Então, assim, nós temos que respeitar a diferença e isso nos ensina a sermos mais humildes. A beleza da criação reflete a infinita beleza do Criador. Então, isso a gente já falou na outra aula, mas é sempre bom relembrar que tudo que nós estamos vendo de belo que Deus criou, isso reflete a própria beleza daquele que criou tudo isso. É um reflexo da beleza de Deus, é um reflexo do amor de Deus, é um reflexo da grandiosidade de Deus. O Catecismo da Igreja também fala que há uma hierarquia das criaturas. Deus criou tudo de uma forma hierárquica. Então, ele começou das coisas mais simples às coisas mais perfeitas. Tá certo? Então, nós seres humanos, homem e mulher, nós somos a obra-prima da criação de Deus. Nós somos a obra-prima. Né? Eu sempre digo, Deus criou todo o cenário primeiro e depois ele nos colocou como atores principais, como protagonistas deste mundo. Nós que somos os únicos seres criados à imagem e à semelhança de Deus. Olha que honra que nós temos, a imagem e semelhança. E ainda esse Deus, ele quis se fazer homem como nós. Além dele ter nos criado a sua imagem e semelhança, antes dele ter sido feito homem como nós, antes disso ele já tinha nos criado. Então depois ele quis se fazer homem como nós também, sem deixar de ser Deus, mas se tornou um de nós. Então olha como Deus ama o ser humano, olha que dignidade. Nós não somos dignos de tudo isso. Deus fez isso porque Ele nos ama, Ele nos deu essa dignidade de sermos espirituais e materiais ao mesmo tempo, e depois Ele mesmo vir aqui se fazer um de nós para sentir a nossa dor, para sentir o que nós sentimos, para poder depois nos ajudar ainda melhor. Olha que dignidade nós temos. Inclusive, quando Deus vai criar o ser humano, Ele diz, façamos. Quando Ele cria todas as outras criaturas, Ele diz, faça-se. Então Ele diz, faça-se a luz, e a luz se fez. Façam-se as montanhas se fizeram. Façam-se as plantas, façam-se os animais. Mas quando Ele vai criar o ser humano, Ele diz, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. A Trindade se reuniu para criar o ser humano. Por isso eles dizem, façamos o homem. Então, o homem é aquele que Deus toca. Ele põe a mão. Lembra do barro? Deus moldou o ser humano e soprou nele o hálito de vida. E o homem passou a ser um ser vivente. Lembra lá no Gênesis? É o segundo relato da criação do homem. Então, é o único ser em que Deus coloca a mão. Os outros seres, Deus apenas disse. Mas quando Ele vai criar o ser humano, Ele põe as mãos. E Ele molda o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. Depois disso, Deus estabeleceu leis estáveis na criação das coisas, nós já falamos disso. Lembra que para cada coisa Deus instituiu leis, né? Ele descansou e santificou o sétimo dia. Então, no sétimo dia, Deus descansou. Essa foi a ordem da criação. Ele trabalhou nos 6 dias e no sétimo ele descansou. Então, o sábado foi o dia estabelecido por Deus para o culto e a adoração. O culto, portanto, está inscrito na própria ordem da criação. Então, no próprio ato criador de Deus, na própria essência da criação, digamos assim, Deus já colocou a ordem, a lei da adoração e do culto. Então, o sétimo dia é o dia do descanso, é o dia de darmos a Deus o louvor, a adoração, o serviço. O domingo, que para nós agora é o dia do Senhor, né? Porque no Antigo Testamento, até o sábado era o dia do Senhor. Mas depois, essa foi a primeira criação, mas depois, na segunda criação em Cristo, né? Porque Cristo, a igreja diz que Cristo, ele traz a nova criação do ser humano, esse homem restaurado agora. Jesus ressuscita no domingo, no primeiro dia da semana, que é o 8º dia, digamos assim. É o 8º dia, é o novo dia da criação. Então agora esse é o dia, para um cristão, é o dia do Senhor, o domingo. Então nós temos que respeitar também o domingo. Nós não podemos reservar o domingo apenas para o nosso lazer.
É claro que também é para o nosso lazer, para o nosso descanso, é para a gente encontrar família, para a gente visitar os amigos, é o dia, mas é até também o dia de nós nos encontrarmos e rendermos culto e adoração ao nosso Senhor, aquele que criou o céu e a terra. Se até mesmo ele descansou, nós temos que descansar. E não é um descanso apenas, é um dia de nós devotarmos a Deus. É um dia de devoção, tá? Então que nós possamos reservar esse 8º dia, que é o domingo, né? Que o catecismo chama de 8º dia, esse dia da nova criação, que nós possamos reservar para prestarmos a Deus o culto que Ele merece, o culto de adoração. Não apenas um culto individual, mas um culto em comunidade, um culto com a igreja reunida, porque na igreja se reúnem o céu e a terra. O céu e a terra proclamam a glória de Deus. Nós nos unimos aos anjos e aos santos para glorificá-lo a uma só voz. E o domingo é o dia por excelência para nós fazermos isso. Tá certo? Então não queira simplesmente fazer as suas orações na sua casa, mas vá à missa, vá à igreja apenas no domingo. Você não vai perder tempo, você vai ganhar tempo. Você vai poder receber o corpo, o sangue, a alma e divindade de Jesus lá na Santa Missa. Uma horinha que você vai dedicar ao Senhor no domingo, eu acho que não é muita coisa, na é verdade? E aqui então nós encerramos essa segunda parte da nossa aula sobre o Deus que criou o céu e a terra, o Deus que criou as coisas visíveis e invisíveis. Tá bom? Espero que você tenha aproveitado esta aula, que ela tenha sido de grande valia para você. E nós agradecemos muito ao nosso Senhor Jesus Cristo por ter nos acompanhado durante todo este momento e também especialmente ao nosso Padre Pio, que nos acompanhou nesta aula, que ele interceda por nós, interceda pela tua vida, pelas tuas intenções, e nós pedimos ao Senhor que Ele derrame sobre nós a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.